Como você vai tornar o paulistano próspero? Como é que você vai fazer isso na prática, Pablo? Você vai conseguir fazer isso em 4 anos? Ou essa é uma promessa vazia? E como é que as pessoas vão entender isso? É o seguinte, você achou que eu enriqueci do nada, mas é um processinho, acordando 4h59 da manhã todo dia, aprendendo muito, já li mais de 1000 livros. Não achei que era do nada. Você tá colocando, como você fala, você tá colocando você falou que foi rápido. Eu perguntei. Claro. É o seguinte, primeira coisa, não é qualquer um que vai prosperar. A pessoa tem que deixar de ser um qualquer um. Desses 12 milhões de paulistanos, vamos chamar todo, mesmo que não seja daqui, vamos chamar todo mundo de paulistano. 3,5 milhões, você pode falar o que você quiser, essas pessoas não vão conseguir fazer nada. Elas estão no estado de subnutrição, isso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Essas pessoas estão debaixo de ataque, né, da segurança pública, e elas se sentem como animais nessa possibilidade que elas estão colocadas. Essas pessoas, a maioria, não tem nenhuma atividade para ocupar a cabeça delas. E o que a gente precisa fazer com elas? Nós temos 12 perfis comportamentais, então tem 63 mil na rua, leva de 6 meses a 2 anos para recuperar essas pessoas. Meu líder de plano de governo, que é o Sabará, ele deixou o secretariado do Tarcísio para vir andar comigo, nosso grupo. Ele comprovadamente, ele já tirou 3.500 pessoas da rua e deu emprego. Então tem atendendo o call center que estava na Cracolândia há 3, 4 anos atrás. A galera pira quando descobre isso. O que acontece? A gente precisa de fazer as pessoas saberem o perfil que elas estão e convidar elas para avançar. Então a pessoa que não tem emprego em São Paulo, a gente não pode demonizar os empreendedores porque são eles que arrumam, eles que dão emprego, não é o governo que dá emprego. Então se eu não ajudar com algum tipo de incentivo, as empresas não vão crescer. E não é para o empresário ficar mais rico, é para ele prosperar e dar mais emprego. Se eles derem mais empregos, vocês vão ter os empregos. Então, as pessoas que não têm emprego vão ser promovidas socialmente para o emprego. Você que tem emprego, eu quero te ensinar. Isso eu vou te ensinar como prefeito também. Ninguém vai me segurar, eu quero ensinar. Eu quero pegar a pessoa que tem emprego e falar, você precisa de ter uma renda alternativa. Você vai aplicar o seu curso para toda a cidade, é isso? A ideia é essa, um pouco? Não, eu não sei se isso... Se alguém vai me deixar fazer isso. Não, eu vou fazer o que vocês gostam, do jeito que a lei manda, mas aquilo que a lei não proíbe, eu vou fazer o que quiser. Eu quero que as pessoas sejam afetadas por isso. Você que é empreendedor, vou te ensinar a ser investidor, contratar alguém para você ter mais tempo, para você pensar em outros negócios. Você que é investidor, vou te pedir, para de investir nos Estados Unidos. Nós vai dar uma mentoria gratuita para a população de São Paulo. A ideia é essa? Imagina, claro, abrir tudo para esse povo. Vamos falar um pouquinho. Você imagina a gente encher no estádio do Itaquerão, lotado de gente e falar, vocês estão desempregados? Então aqui, ó, vocês vão fazer isso. Conta comigo, eu vou fazer. Eu tenho energia para ser prefeito de São Paulo, para amar o povo, para ir na favela toda semana. Vocês vão me ver toda semana indo na escola. Eu sou dono de rede de escola infantil também. E eu vou lá, mesmo sendo muito ocupado. Eu vou lá pegar livro que eu já publiquei e leio com as crianças. Nos Estados Unidos, os políticos fazem isso. Pode esperar que eu vou fazer isso também. Eu vou sentar na escola pública para ver que jeito que tá a merenda. Vocês vão começar a falar na mídia, ele é populista. Não, eu só quero ver o que está acontecendo. Eu quero uma cidade organizada, eu quero um rio Tietê, não um esgoto Tietê. Eu quero que as pessoas tenham a condição de não ter que dormir na rua mais. Isso eu não acostumo e não vou acostumar. Mas vamos para a prática. Tarifa de ônibus, por exemplo. O prefeito Ricardo Nunes foi lá e estabeleceu a tarifa zero aos domingos. A gente sabe que tem um custo grande para o Tesouro, muita gente viu como uma medida eleitoreira. Guilherme Boulos tem ali uma solução semelhante para também fazer tarifa zero. Você é a favor da iniciativa privada, preocupado com o custo fiscal? Sou a favor do povo. Iniciativa privada. Como que você vai fazer com a tarifa zero do ônibus? Então... Você vai manter, vai revogar? Mas qual que é o benefício? Vou perguntar pro povo, vocês estão gostando disso? O povo não quer ficar rodando na cidade no final de semana, eu imagino. A pessoa quer descansar. Plebiscito? Claro, tudo é perguntando para eles. A gente pode criar... Não, mas a Câmara dos Vereadores é para isso também, são os representantes do povo, Então, eu também sou representante do povo. A partir do momento, mesmo não tendo um cargo público, se eu quiser falar pelo povo, eu junto um povo e falo por eles. Agora, vocês não estão sabendo o que nós vamos fazer em 2025, eu já fui em Balneário para pegar isso e estou em contato com a empresa suíça para conseguir trazer isso para cá. O que é? Nós vamos fazer um cinturão interligando as comunidades. Nós vamos transformar as comunidades em polos turísticos e gastronômicos, as principais, cada povo ali tem uma história. Aí nós vamos colocar um teleférico rasgando o céu de São Paulo. Por que nós vamos fazer isso? Ao invés de só preocupar com tarifa de ônibus, nós vamos colocar esse teleférico, que esse é meu desejo, não vai ser com dinheiro público, vai ser parceria público-privado. Para os moradores vai ser gratuito e para quem for de fora, qualquer pessoa de fora da cidade de São Paulo, essas pessoas vão pagar e nós vamos criar um turismo. Sabe por que vai ter turismo nas favelas de São Paulo? Porque a favela de São Paulo ela é mais segura do que o centro de São Paulo. Você acredita, Raquel, que eu ando na favela, eu fico em paz. É claro que eu estou andando com os meus seguranças, mas só o líder comunitário falar assim, fiquem tranquilo. Mas qual a sua posição sobre a tarifa zero? Você vai manter eu vou perguntar ou revogar? Imagina eu falar que vou manter ou revogar, eu vou perguntar para as pessoas. Se é um direito adquirido e está tudo certo, mas isso custa tantos milhões, mas isso é benefício para o povo gosta disso, que mantenha, não está faltando dinheiro. Se eu tivesse aqui agora, sabe, com a máquina na mão, desesperado, está faltando 1 bilhão aqui, a gente tem que fechar a conta. Mas não tá, a gente tem dinheiro. Pablo, mas um estudo da Rede Nossa São Paulo mostra que quem mora em Marcilac leva 73 minutos para se deslocar todos os dias para o trabalho. Você não acha que essa pessoa está precisando de ônibus ou de teleférico? Essa pessoa precisa de uma praça de empreendedorismo lá na região dela, para parar de ficar carregando 3,5 milhões de pessoas. A gente carrega todos os dias da Zona Leste para o centro da cidade um país chamado Uruguai nas costas.
É desumano uma pessoa ficar 73 minutos ou 2 horas. Imagina, tem gente que trabalha aqui em Osasco, a pessoa às vezes leva 2 horas só para chegar e depois 2 horas para ir embora por causa do horário de pico. O que a gente precisa é descentralizar esse mecanismo. Não faz sentido numa comunidade não ter oficina de costura. Essa é a forma mais idiota de ganhar dinheiro em casa e eu vou te provar. Comprei um produto na internet para meu uso, mas quando chegou eu não gostei e decidi vender. Postei o produto no grupo de compras e vendas da minha cidade e adivinha o que aconteceu? Em questão de minutos, mais de 53 pessoas me mandaram mensagem querendo. Confesso que me assustei. Comprei por 60 e vendi por 150, não pensei 2 vezes e comprei mais 5 unidades para ver no que ia dar. Resultado, vendi todos em apenas um dia e ganhei mais de 450 conto muito fácil. Decidi testar outros produtos e encontrei 4 produtos que as pessoas querem, mas não sabem onde comprar. Eu preparei um passo a passo revelando meus 4 produtos. É só postar e vender. Mostrei como comprar, onde comprar, como revender e como reinvestir. Tenha acesso a esse passo a passo e aprenda a ganhar dinheiro. Basta clicar no link que está nos comentários. Não faz sentido a gente não dar essa oportunidade para essas pessoas. A gente fica arrastando essa multidão de gente que parece que a gente não está tratando eles como seres humanos. Você está na melhor cidade do país, parece que nós estamos na pior cidade do país quando fala de mobilidade. Esses quase 7 milhões de carros aí que ficam andando. Por que não termina nunca esses 44 quilômetros do Rodoanel Norte? Eu fico indignado de ver uma obra que custou mais de 5 bilhões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado, de pegar CEAGEPS, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Ô, Pablo, você vai morar em São Paulo? Você mora em Alphaville, né? Não, eu moro em São Paulo, Jardim Europa. Você não está mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Ah, tá. Agora, Tem cobertura perto de Congonhas também, que eu uso bastante. o que eu ia perguntar para o senhor é, o prefeito tem uma agenda forte na questão de mudança climática, o senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda do senhor, se o senhor for prefeito, para combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo? É interessante, tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática. As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão para isso aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero, é um sonho, eu tenho um sonho novo agora, é não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel, tira a CEAGESP, faz eu vou apresentar isso no plano de governo, que é SP50, que vai além de um processo eleitoral, e aí a gente vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos, você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que é na cidade de São Paulo sem pisar no freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400/7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não é pegar Isso é no só pé, para criar né? intriga entre rico e pobre, que é uma tática bem poderosa para as pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças para falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo que tem mais helipontos. O custo de cada tipo de transporte, é o tanto que polui. Ótimo, é o que eu quero, você não entendeu. O Ricardo Nunes, sendo prefeito, me dando conta de resolver o que ele resolveu, vou te dar uma solução para o trânsito que não precisa gastar nada. Tem mais de 350 mil placas de trânsito, acho que vai ter que gastar só com placa de trânsito. Mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar para virar à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer pro trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas. Nós vamos criar bolsões para colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar teleférico até na estação de trem. Pablo, precisa A cada... entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico, ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria para esses lugares. Você vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Você tem em Medellín um projeto bem pequeno. Imagina a gente liberando, ajudando o governo do estado a liberar essa obra aí, que já desde sabe 2023. o custo dessa obra? Já está prevista, já está na mão de uma empresa e não sai do lugar, tem que pôr pressão. O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Vai depender do tamanho do cinturão. É mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai de 16 a 22 km por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, para terminar essa solução, que eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com um preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui. Aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano.
Se a gente coloca os bolsões das 10 entradas de rodovia, faz um cinturão de teleféricos nas comunidades, não em outro lugar, para ligar no metrô, a gente coloca esses centros de empreendedorismo nas favelas, mais de 300 podem fazer isso. A gente para de arrastar esse povão na cidade, libera o Rodoanel, que é 44 quilômetros, essa liberação só é isso, libera o vermelho virar à direita. Pela primeira vez, a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito. Pablo, pra ser prefeito da cidade precisa ser casado e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? mas a carta você gostou, o seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou: ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe o problema de ter filhos, ela não tem condição da conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez uma postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina, Ela mesma escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, ó, sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi o erro que ela fala? Você desculpou ela por isso? Não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, foi que ela é uma garota e tem que amadurecer. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, então sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela. Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né, colocou um filho na barriga dela. Deixa eu só terminar. As que precisam, sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas deixa eu só terminar, porque é um assunto indelicado, aí é um homem contra 3 mulheres. Se eu terminar a linha de raciocínio, você passa a batida. Não tem contra aqui não, é uma conversa. Então, deixa eu terminar. Eu pedi pra terminar, Raquel. Você dizendo que sustenta sua mãe, sustenta sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou pra cima, mato e morro por causa delas. Então é o seguinte, a Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela pra conversar no WhatsApp, chamei ela. Eu com muito respeito, trato ela com respeito. E aí depois disso ela foi lá e criou ilação com o seu estelionatário. Ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação. Eu não sou estelionatário e nem eu sou. Eu não sou bandido. Eu não tô devendo nada pra ninguém. E aí que tá o detalhe, ela forçou a barra. Só que nisso vocês não começou. Quem começou não, eu só falei que ela precisa amadurecer. Mas se ela quiser. Não, é o seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que na minha visão a pessoa precisa aguentar o tranco? Candidato, ouvir verdade e falar, não, tá bom. O senhor disse o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda pra ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai pra situação de rua? Porque a família abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você tá tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não tô tomando a dor dela. Não, você não me defendeu. Inclusive, eu conversei com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então. O senhor disse que o pai dela Então morreu. tá bom. Ela tava aqui? Se ela tava aqui, é pior ainda. É papel da mulher cuidar da pessoa doente, é papel de todo ser família. humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala pra você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu acredito que sim. Aqui querendo participar. Vocês, na vez que ela vier, vocês vão falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Ela não está entre os 4 então pra que nós vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, candidato. O senhor falou que... Sim, eu já respondi. O que você está falando agora que ela que ficou forçando. Tem duas falas suas. Primeiro essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi essa, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, quando o pai dela cometeu suicídio. Ela estava no Brasil. O senhor falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? São concorrentes seus. Eu falei, mas eu já respondi. O que está faltando de responsabilidade? O senhor é mais bem votado entre homens do que entre mulheres. Eu sou mais seguido por mulheres. O senhor acha que é resultado deixa eu desse explicar tipo de uma coisa. fala? Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%. Candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa se mata. Toda família é responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata. Sim, senhora. Independente do drama familiar que tiver envolvido. Ninguém mata do nada, ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu, amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. Sim. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é...